líderes, tudo bem com vocês? Hoje para falar sobre Neemias e vou trazer alguns módulos de vídeo aqui, trocando com o grupo, partes da história da liderança de Neemias, que tem muito a ver com muitas coisas que nós vivenciamos dentro da nossa história de liderança. E eu vou começar contando para vocês quem foi Neemias. Neemias foi um judeu que nasceu na Babilônia, na época que os judeus foram exilados e foram mantidos em cativeiros na Babilônia, quando Jerusalém foi destruída e foi colocada em destroços. E aos poucos, depois de muitas décadas, os judeus começaram a ser liberados para voltarem para sua cidade natal, que era Jerusalém. E Jerusalém estava totalmente destruída, desmoralizada. O povo judeu estava muito inseguro e o muro de Jerusalém estava totalmente no chão. Naquela época, as cidades elas mantinham a honra delas, né? E elas eram protegidas através de muros. E o fato de uma cidade estar totalmente em destroços, né, com os muros da cidade totalmente no chão, denotava uma desonra muito grande para aquele povo, porque aquele povo era o povo escolhido por Deus. E cadê aquele Deus daquele povo? Por que ele permitiu que aquele povo vivesse o que estava vivendo, né? Então, era um povo que estava num momento, né, da história muito vulnerável, desmoralizado, inseguro, derrotados. E Neemias, que era um copeiro do rei Artaxerxes, um rei que tinham outros nomes que chamavam ele também, e um deles era Dário, que é a mesma coisa que medo. Então já daí você via o quanto ele era um rei de difícil acesso, né? Um rei de difícil abertura para qualquer coisa. E o Neemias era o copeiro dele, o garçom dele. Mas naquele período, essa posição de copeiro seria como uma posição de alta confiança, né? Seria uma posição de primeiro-ministro, uma posição de agente pessoal de segurança. Então, é uma posição que não é qualquer um que é colocado, né? E apesar de ser judeu, ele estava nessa posição de alta confiança do rei Artaxerxes da Babilônia. Até que um dos irmãos de Neemias voltou de Jerusalém e contou para Neemias o que estava acontecendo em Jerusalém. Neemias não conhecia Jerusalém. Ele fazia parte de um povo judeu, mas ele não nasceu lá. E quando o seu irmão contou o que estava acontecendo em Jerusalém, que Jerusalém estava destruída, que o povo estava totalmente derrotado, desanimado, inseguro, exposto a uma humilhação frente aos outros povos, Neemias pôs-se a chorar durante semanas, chorar e orar e questionar a Deus: por que o meu povo está passando por isso? Por que nós estamos passando por isso? Para pensar que Neemias era alguém que não nasceu em Jerusalém, mas o fato dele se sentir parte daquele povo, ele abraçou a responsabilidade da derrota como a dele também. E é esse ponto que eu quero trazer nesse primeiro vídeo com relação à nossa liderança. Toda vez que um time se sente inseguro, se sente vulnerável, se sente derrotado frente a qualquer tipo de adversidade, a primeira coisa que esse grupo vai fazer é se questionar: cadê o líder? Então, todo momento de adversidade, todo momento de insegurança, instabilidade, é o momento onde o líder se posiciona, onde o líder aparece, onde o líder mostra sua força de liderança. Nós temos que ser líderes que reformamos as coisas, líderes reformadores. O que isso quer dizer? É muito mais fácil você construir do que você reconstruir. A história de Neemias conta a história de um líder que reconstruiu os muros e a moral de Jerusalém através da sua liderança.
E tem muitas coisas dentro dessa história que a gente pode trazer para a nossa liderança, mas eu quero startar esse início da história, onde ele recebe a notícia e ele coloca como um objetivo e uma estratégia para ele. Eu vou reconstruir os muros do meu povo. Então, nós como líderes, nesse momento de retorno de pandemia, a gente está à frente de uma equipe que está se sentindo muito instável, uma equipe que está muito insegura, uma equipe que se questiona como vai ser o amanhã e uma equipe que procura um líder, uma equipe que está buscando... filho! É uma equipe que hoje está se perguntando aonde está o líder, onde está o meu líder que vai fazer com que o movimento aconteça para trazer essa segurança que a gente precisa para gerar resultados positivos, resultados extraordinários. Então, o momento que uma equipe mais carece de uma liderança é no momento das adversidades. Então, vamos usar esse momento que a gente está vivendo, que é um momento que é global, é um momento que todas estão passando, não é um momento pontual de alguém aqui dentro, que é um momento de cadê o líder para gerar um movimento que vai fazer dar certo esse negócio aqui? Cadê o líder que é a nossa força? Cadê o líder que dá a palavra final? Cadê o líder que traz a palavra de estratégia? Porque Neemias, ele mostra, através da história dele, o exemplo de um homem, né, de um líder na história, que não tem medo de trabalho. Porque para você olhar para uma cidade que tem um muro totalmente destruído, não é um muro que você constrói em poucos meses. A gente está falando de uma época que não tinha recursos. E ele colocou como uma estratégia para ele, até porque ele tinha um prazo para retornar para a Babilônia, né? Como ele havia prometido para Artaxerxes, ele tinha um prazo para voltar. Então ele colocou como uma estratégia e ele envolveu o time dele que ele faria a reconstrução daqueles muros em 58 dias. E ele cumpriu aquilo que ele falou como líder. Mas para ele cumprir, ele não pôde ter medo de trabalho. Ele não ficou preocupado. Mas eu vou ficar me matando de trabalhar para ganhar pouco. Mas nesse momento tão difícil, eu vou ficar me desgastando. Vocês têm que entender uma coisa. Vai chegar um momento, hoje muitas aqui estão vivendo a escola de estar trabalhando na marca de alguém. E outras já estão buscando a própria marca. Mas hoje, quem está vivendo a escola de trabalhar na marca de alguém, amanhã, quando tiver a sua própria marca, vai precisar desses líderes que gerem esse movimento do esforço maior para gerar um resultado. Então, o líder que é reformista, que é reformador, que olha para a possibilidade de uma reconstrução de algo, não tem medo de trabalho, envolve os outros para que abracem esse alvo que você cria de reconstruir um resultado, de gerar um resultado novo em meio a um momento difícil, a uma adversidade, e não tem medo de trabalho, porque tem que realmente arregaçar a manga e fazer algo muito além da sua capacidade. É realmente gerar uma potência maior dentro de você. O que o seu time representa para você? Neemias chorou durante semanas quando soube que o seu povo estava desmoralizado frente a outros povos, estava destruído. O que você sente quando você olha para o seu time e pensa, o que isso representa para mim? Será que representa o suficiente para realmente eu me entregar e dar o meu máximo ali por aquele time? Então, 3 pontos que eu quero fechar aqui nesse start, da história de Neemias, que é uma história que tem muita riqueza aqui para trazer de assunto. Ele era sensível diante das necessidades do time dele. Ele foi sensível diante das necessidades e você tem que ser sensível diante das necessidades atuais do seu time. Ele era alguém digno de confiança. Então, você tem que ser alguém digno de confiança para gerar isso com quem você trabalha e gerar com quem está acima de você para te dar cartas brancas de gerar um movimento de resultado no seu time. E ele era um líder disposto, porque ele viu uma cidade desmoralizada, um muro destruído, para reconstruir algo que parecia impossível. Estava destruído há mais de 70 anos e ninguém conseguiu gerar um movimento de reconstrução.
e você olha para o seu ambiente de trabalho, e aí eu quero saber o que você pensa. Será que é tão impossível mesmo chegar a um resultado extraordinário? Então, a história de Neemias, ela é muito inspiradora, e para mim ficou muito... Quando eu reli o início da história, me veio à mente exatamente esse momento que a gente está vivendo. Estamos voltando pós-pandemia, num momento de instabilidade do mercado, mas nós somos líderes que temos que nos levantar diante do nosso time e gerar resultado. Primeiro, se sensibilizando com a necessidade do nosso time. Segundo, sendo alguém que passa muita confiabilidade e credibilidade para quem está com a gente. E terceiro, não ter medo do esforço maior.